Olá, segundo ano. Vamos trabalhar hoje, então, a simplificação do cálculo de determinante. Estudaremos algumas propriedades e teoremas que facilitam o cálculo de alguns determinantes. Algumas dessas propriedades vocês vão notar que nós já vimos no decorrer de alguns exercícios, né? Algumas delas serão mais fáceis de vocês lembrarem e aplicar na resolução dos determinantes. Outras talvez vocês não conseguirão lembrar de imediato, mas sempre facilita na resolução. Temos então como a primeira propriedade, tá? Fila nula. Todos os elementos de uma fila, entende-se então fila, linha ou coluna, de uma matriz quadrada forem nulos, então o determinante dessa matriz também é nulo, tá? Observe aqui no exemplo que nós temos uma matriz de ordem 4, né, que utilizaremos Laplace para calcular o determinante. E escolhendo sempre a fila com maior quantidade de zeros, no caso aqui esta segunda linha está completamente, né, ela é somente formada por elementos nulos. Qual seria a forma de calcular por Laplace, então? Cada um desses elementos aqui multiplicado pelo seu respectivo cofator, né? Então, se eu tenho todos os elementos que são zeros, eles são multiplicados pelos seus cofatores, toda multiplicação resulta em zero, né? Logo, o determinante também é igual a zero. Segunda propriedade, filas paralelas iguais ou proporcionais. Se duas filas então, de uma matriz forem iguais, caso aqui, né, o determinante é igual a zero. Aplicando aqui a regra de Sarros, né, pessoal? No exemplo B, as filas, a primeira coluna e a terceira coluna, elas são proporcionais, tá? Notem que a primeira coluna multiplicada por 2, né, forma a terceira. Então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4 e 3 vezes 2, 6, tá? Nesse caso, então, as filas são proporcionais e o determinante também é zero. Terceira propriedade, combinação linear. Se uma fila de uma matriz quadrada for uma combinação linear de outras duas filas, então o determinante também é zero, tá? Observem a matriz aqui, o determinante dela é igual a zero, tá? Qual seria a combinação linear que foi encontrada nesta matriz, tá? A terceira coluna é uma combinação das outras duas colunas. Os elementos dessa coluna são iguais a 2 vezes o elemento da primeira, né, somados ao oposto dos elementos da segunda. Então, 2 vezes 1, 2. O oposto de 2, né, menos 2, resulta em 0. 2 vezes 2, 4. O oposto de 5, então 4 menos 5, resulta em menos 1. 1 vezes 2, 2. O oposto de 0 é o próprio 0, então aqui 2. Tá? Esta é uma combinação linear. Talvez essa propriedade seja um pouco mais difícil de vocês identificarem, né? Mas é uma propriedade válida. Quarta propriedade, determinante da matriz transposta. Então, aqui temos uma matriz transposta A com determinante igual a menos 1. O determinante de sua transposta é exatamente igual a menos 1 também. Notem que aqui, ó, a primeira linha, né, da matriz A virou primeira coluna, então, de sua transposta. Segunda linha, segunda coluna, e a terceira linha virou a terceira coluna. Os determinantes são iguais nesse caso. Quinta propriedade, produto de uma fila por uma constante, tá? Muita atenção, então, nessa propriedade aqui, pessoal. Em uma matriz quadrada, multiplicando todos os elementos de uma fila por um mesmo número real k, o determinante da matriz obtida fica multiplicado por k. Eu chamo atenção aqui, tá, pessoal? Porque essa propriedade se refere quando uma fila é multiplicada por uma constante, então o determinante dessa matriz fica multiplicado por k. Diferente de quando a matriz toda é multiplicada por uma constante, que nós já veremos um exemplo mais adiante utilizando esta situação. Então, aqui o primeiro exemplo, nós temos a matriz A, né? O determinante resulta em menos 11.
multiplicando a segunda coluna de A por menos 3. Ó, 9 vezes menos 3, menos 27. 3 vezes menos 3, menos 9. E menos 1 vezes 3, vezes menos 3, aliás, 3 positivo, tá? O determinante aqui resultou em 33, ou seja, exatamente o determinante da primeira matriz multiplicado, então, pela constante, né, que no caso é menos 3. Menos 3 vezes menos 11, mais 33. Ok? Sexta propriedade, troca de filas paralelas. Trocando de posição duas filas paralelas, tá? Então, precisa ser ou linha com linha ou coluna com coluna. O determinante da matriz obtida é o oposto do determinante de A. Então, olhem o exemplo aqui. Matriz A, né, determinante, aplicando sarros, resulta em 54. Trocando a primeira e a terceira linhas de posição, então, esta primeira linha aqui virou terceira, né, e a terceira virou primeira linha. O determinante aqui resultou, então, em menos 54. O oposto, né, de 54. Ok? Sétima propriedade, se todos os elementos situados de um mesmo lado da diagonal principal de uma matriz são nulos, o determinante de A é igual ao produto dos elementos desta diagonal. Tá? Então, olhem aqui, abaixo da diagonal principal nós temos somente elementos nulos, né? Então, o determinante basta multiplicar aqui 1 por 2 por 4, que resulta em 8. Essa propriedade facilita bastante. Teorema de Jacob. Então, se uma matriz quadrada A de ordem n, se multiplicarmos os elementos de uma fila por uma constante qualquer e adicionarmos os resultados aos elementos correspondentes de uma fila paralela, novamente aqui, obtemos uma matriz B tal que o determinante de B é igual ao determinante de A. Então, vamos ver um exemplo para que este teorema fique mais claro, tá? Temos aqui a matriz M, e o seu determinante resulta em 28, tá? Na primeira situação, nós vamos, então, triplicar os elementos da terceira coluna de M e somarmos aos elementos da primeira coluna de M, obtendo, então, uma nova primeira coluna, tá? Então, olhem só. Triplicar estes elementos aqui. Menos 2 vezes 3, menos 6, com mais 2, menos 4. Uma vez 3, 3, né? Com mais 3, 6. E 0 vezes 3, 0, com mais 5, continua assim. O determinante desta nova matriz aqui, agora chamada de N, também resulta em 28, tá? Outra situação, tá? A partir da mesma matriz N. Multiplicando os elementos da primeira coluna por menos 2 e somando aos da terceira coluna. Agora nós iremos modificar a terceira coluna, tá? Então, 2 vezes menos 2, menos 4, né? Menos 4 com menos 2, menos 6. Aqui, então, 3 vezes menos 2, menos 6, com mais 1, menos 5, né? E 5 vezes menos 2, menos 10, com mais 0, menos 10. O determinante aqui também é 28, tá? Então, aqui entra a propriedade ali da combinação linear, né? Teorema de Binet. Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes determinante de B. Essa situação aqui nós já resolvemos, né? Já vimos em um exercício nas aulas passadas, mas aqui é importante que vocês comprovem, então, este teorema. Aqui temos a matriz A, né? Que o determinante é só multiplicar, então, os elementos da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, 3 vezes 4, 12, menos 2, determinante de A é 10. O mesmo aqui na matriz B, 2 vezes 3, 6. Né? E aqui resulta em 0, então, determinante de B é 6. 10 vezes 6, né? 60. E agora, então, na segunda parte, nós primeiro vamos realizar a multiplicação de A e B, tá? Lembrando, então, a primeira linha aqui com a primeira coluna
resulta então no elemento 13. A primeira linha com a segunda coluna resulta no elemento 2. Segunda linha com a primeira coluna resulta em 9. E segunda linha com a segunda coluna resulta em 6. O determinante desta matriz, 13 vezes 6 menos 18, é igual a 60 também. Ok? Determinante da matriz inversa. Seja A uma matriz quadrada de ordem n e A na menos 1 a sua inversa. Nós sabemos que para obter uma matriz inversa, nós precisamos multiplicar a matriz A, né, por uma matriz que, neste caso, precisa resultar na matriz identidade de mesma ordem, tá? Então, sabemos que, pela sétima propriedade, né, o determinante de uma matriz identidade é igual a 1. Né? Então, a sétima propriedade diz que se nós temos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal iguais a 0, né, o determinante, então, é a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Que no caso da identidade, como é formado somente por número 1, né, o determinante é 1. Tá? Aplicando, então, este teorema que nós acabamos de ver, determinante de A vezes o determinante de sua inversa é igual a 1. Tá? Como este produto aqui não resultou em 0, significa que nenhum dos determinantes é igual a 0. Então, nós podemos então ter a inversa, né? Porque aqui, no caso, o determinante está no denominador e o denominador nunca pode ser 0. Tá? Então, aqui, o determinante de uma matriz A multiplicada pela sua inversa, né, resulta sempre em 1. E aqui tem um exemplo, sendo a matriz A, então este determinante aqui é menos 3. O determinante da inversa desta matriz é somente inverter, então, este número menos 3, fica então menos 1/3. Aqui nós temos um exercício resolvido, e aqui é sobre a propriedade que nós vimos antes da constante multiplicada por uma fila, tá? Neste caso aqui, temos uma matriz quadrada de ordem 4, onde o seu determinante vale 3. Sabendo que toda matriz, que a matriz B é formada por 2 vezes A, né, calcular o seu determinante. Então, toda a matriz B aqui é a matriz A multiplicada por 2. Cada uma das 4 linhas de B foi multiplicado, né, por 2. Então, pela quinta propriedade, onde diz que se uma fila for multiplicada por uma constante, o determinante dessa matriz fica multiplicado pela constante também. Neste caso, como as 4 filas, né, e aqui vocês podem considerar ou as 4 colunas ou as 4 linhas, foram todas elas multiplicadas por 2, tá? Então, eu tenho 2 elevado na quarta potência. Só um minutinho que preciso voltar. 2 elevado na quarta potência, que multiplica o determinante de A. 2 elevado na 4, 16, que multiplica 3, que é o determinante aqui, tá? Resulta em 48. Muito importante essa observação aqui, pessoal. Sugiro que vocês tomem nota no caderno desta observação. Qualquer que seja a matriz A, quadrada de ordem n, se ela é multiplicada por um número real k, né, toda a matriz, o seu determinante fica multiplicado por k elevado na n, tá? Que foi o que ocorreu aqui. Então, quem era o k, quem era a constante, era o 2. Né? A ordem da matriz era 4. Então, aqui o n, 4. Tá? E aí, multiplica pelo determinante. E aqui nós temos o último exemplo, então. Calcular o determinante da matriz, tá? Pessoal, aqui é uma matriz de ordem 4, né? E nós iremos calcular, então, a partir do teorema de Laplace. E o teorema de Laplace, né? Então, pede para que nós escolhemos uma fila qualquer. E a dica é sempre escolher, então, a fila com maior quantidade de zeros, a fim de facilitar os cálculos, né? Aqui nós temos somente o zero como esse elemento aqui da primeira linha e da segunda coluna, né? E o nosso objetivo, então, neste exemplo, será encontrar mais zeros, tá? Ou então na primeira linha ou na segunda coluna, para que o nosso cálculo fique mais fácil de ser realizado. Primeiramente, então, aqui, ó, olhem as combinações lineares que podem ser feitas
neste caso, tá? Adicionamos os elementos da terceira coluna de A aos elementos da primeira multiplicados por menos 3, tá? Então, adicionando os elementos da terceira coluna, tá? Aos elementos da primeira multiplicados por menos 3. Então, uma vez menos 3, menos 3. Com mais 3, resulta em 0, tá? Esta combinação, então, foi feita somente a fim de encontrar este 0, tá? Mas como eu preciso realizar esse procedimento agora com todos os elementos dessa coluna, tá? Então, 2 vezes menos 3, menos 6, com mais 1, menos 5. 1 vez menos 3, menos 3, com menos 4, menos 7. E 3 vezes menos 3, menos 9, com mais 2, menos 7 também. Ok. Então, neste momento, eu tenho dois elementos que são 0 já na primeira linha. A seguir, tá? Adicionamos os elementos da quarta coluna, ou seja, agora o nosso objetivo é tornar este menos 2 aqui, que ele fique valendo 0, tá? Os elementos da quarta coluna, os elementos da primeira multiplicados por menos 2. Então, se eu tiver aqui 2, né, positivo, com este menos 2 eu resulta em 0. Então, é isso que foi proposto neste exercício, tá? Os elementos da primeira coluna multiplicados por 2, somando com o da quarta coluna. Então, 1 vezes 2, 2, com menos 2, 0, tá? Era o que nós estávamos procurando. Mas precisamos concluir, então, para que o determinante aqui não altere o valor, né? Então, 2 vezes 2, 4, mais 4, 8, né? 1 vezes 2, 2, mais 5, 7. E 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. Ok? Agora, então, nós temos a primeira linha composta já de 3 zeros. Então, para calcular Laplace, né, nós precisamos tomar, então, este elemento 1 aqui e calcular o seu cofator, tá? Olhem só. Escolhendo, então, agora a primeira linha, né, que é o que nós já arrumamos a matriz para que ela fique nesse formato para facilitar os nossos cálculos. Então, este elemento A11, né? Então, o elemento 1 aqui multiplicado pelo cofator dele. Então, é menos 1 elevado na 1 mais 1. E aqui, né, pessoal, vai resultar em 2. Qualquer número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Então, isso aqui fica tudo positivo, né? O determinante desta matriz, então, será somente o valor do determinante aqui desta matriz de ordem 3, eliminando a primeira linha, né, que é compõe o elemento escolhido, e a primeira coluna, né? Então, eu calculo o determinante desta matriz de ordem 3 a partir da regra de Sarros, tá? E obtenho 30, né, positivo, que não vai alterar o valor aqui, porque ficou positivo também, ok? Então, este exemplo aqui foi um exemplo, né, aplicando a combinação linear, né, para facilitar o cálculo do determinante. E por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Na próxima aula, então, nós trabalharemos algumas questões de vestibular antes de iniciarmos o módulo de sistemas lineares. Um grande abraço e até mais!